Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão me ouvindo agora nesse exato momento. Não sei se você está vendo de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas enfim, estamos aqui. É uma aula do segundo ano de filosofia e nós vamos falar sobre um novo filósofo chamado Maquiavel. Na verdade, Nicolau Maquiavel. Maquiavel ele foi um dos fundadores da teoria política moderna. Ele descreve os melhores mecanismos para se apossar do poder e como conservar esse poder. Biografia do Maquiavel. Ele nasceu em Florença, numa família de pequena nobreza. Ele viveu na Itália e a Itália estava passando por grandes conflitos entre as cidades e os principados. E com a cassação de uma das dinastias de reis, que é a dinastia dos Médicis, a república é proclamada na cidade de Florença. Em 1498, o Maquiavel vai se tornar um secretário do governo. E ele vai desempenhar papéis importantes, missões diplomáticas, particularmente junto com o César Borgia. No entanto, em 1512, os Médicis voltam ao poder e Maquiavel ele vai ser perseguido. E depois de ter ficado preso e obrigado a se exilar, ele vai fazer uma experiência. Ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, que ele escreve em 1513. Ok? Então, Maquiavel tem algumas obras importantes. A principal obra dele é O Príncipe, né? Príncipe de Maquiavel. Ele também tem uma obra chamada Tito Livio, uma outra obra dele. E ele tem também uma outra obra que é A Arte da Guerra. Então essas são as três principais obras de Maquiavel. Nós vamos trabalhar aqui com a obra do Príncipe. Então, para entender o Maquiavel, tem alguns conceitos essenciais, alguns termos principais para entender Maquiavel. O primeiro conceito é o conceito da artimanha. O que é isso? É uma estratégia hábil para abusar, ou seja, é a forma mais eficaz da força pela qual o príncipe conserva o poder, né? São as artimanhas, como fazer para conseguir o poder. Um outro conceito é o conceito de Estado, definido no sentido moderno, claro, como uma instituição do poder do soberano, como potência soberana. Isso é o Estado, alguém que vai exercer o poder de um determinado território. Um outro conceito é a fortuna, que Maquiavel entende que é um conjunto de circunstâncias complexas e móveis, diante das quais o homem perde sua capacidade de reagir, se não utilizar, no caso, no momento oportuno, né? O recurso adequado. Então, a fortuna, nesse sentido, seria o fazer do homem, aquilo que ele pode mudar, aquilo que ele pode fazer. Um outro conceito de Maquiavel é o conceito de príncipe, que é o soberano, é o rei, aquele que exerce realmente o poder. Pois bem, e um último conceito, e bastante importante, é a virtude, né, que não se pode confundir com a virtude, no sentido tradicional do termo. Virtude designa a energia na concepção e na rigidez da execução. A resolução e a artimanha, de algum modo, é uma engenhosidade política. É a arte de escolher os meios em função da fortuna e desse modo assumir o controle das circunstâncias. Bom, pensamento de Maquiavel. Maquiavel ele vai promover uma ruptura ao transformar o Estado em uma realidade diferente da igreja, da religião. Ele descobre a especificidade do sistema político e do poder, né, descrito como instituições puramente humanas, ou seja, todas as instituições são criadas pelo homem.